para estar aqui. E hoje, pela primeira vez eu consegui, marcar um horário, estar vindo aqui, juntamente com o meu amado irmão, uma pessoa que nós nos conhecemos e tivemos essa graça, de se aproximar através do Senhor Jesus. Então, só que muitas das vezes a dificuldade que a gente tem, cada um tem a sua vida, a sua correria, mas hoje, graças a Deus, o Senhor preparou esse tempo para a gente estar aqui junto, fazendo essa programação, trazendo aqui para os irmãos e para os amigos essa saudação que eu vou deixar aqui nesta tarde. Então eu queria primeiro externar aí a minha alegria de poder estar aqui com os amados irmãos, com o evangelista Luiz Fernando pela primeira vez. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, ter a oportunidade de falar de Deus, de falar da graça do Senhor, falar do amor de Deus. Para mim é uma alegria muito grande. Então, antes de mais nada, eu quero juntamente com todos vocês fazer uma oração pedindo que Deus, aquele que conhece todas as coisas, que o Senhor venha abrir o seu entendimento, o Senhor venha abrir os olhos do teu entendimento, para que a palavra que eu deixar aqui nesta tarde, ela não venha ser simplesmente uma palavra, mas que ela venha trazer vida dentro de você, que ela venha trazer algo novo, aleluia, para a sua vida, para a sua família. Então, no nome de Jesus, eu quero estar orando com você, para que todo impedimento, todo embaraço, ele venha cair por terra. Todo laço que o inimigo muitas das vezes lança, tentando tirar, aleluia, o propósito de Deus, que é de alcançar as vidas, alcançar os corações. Então, em nome de Jesus, eu quero orar juntamente com você. Soberano Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, em Tua presença, Pai querido, eu me coloco nesta hora. Aleluia, estou aqui, Senhor meu Deus, nesta responsabilidade, Pai celestial, aleluia, ó Deus, transmitir a Tua palavra, falar do Teu amor, aleluia, as pessoas que vão, ó Deus, ouvir esta mensagem. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor vá na frente, Pai, que o Senhor coloque, aleluia, as Tuas mãos, que o Senhor, meu Deus eterno, manifeste o Teu poder, a Tua graça libertadora, a Tua graça renovadora, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento, para que cada um possa, meu Deus, receber a Tua palavra nesta tarde, ouvir, ó Deus, não somente com os ouvidos, mas ouvir, ó Deus, com o coração, porque nós sabemos que o nosso coração é a terra que recebe, ó Deus, a palavra do Senhor. Então, que esta palavra, nesta tarde, ela venha cair em um bom solo e ela venha frutificar, ela venha produzir frutos, ó Pai, ela venha gerar, aleluia, um novo nascimento, venha gerar, ó Pai querido, vida, meu Deus, através, aleluia, de cada coração que receber a palavra nesta tarde. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, e peço que o Senhor repreenda toda a força do inimigo, Pai, para que a Tua palavra, ela alcance, aleluia, vidas, venha trazer salvação e libertação nesta tarde. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Eu quero aproveitar esta minha primeira oportunidade para trazer uma palavra muito conhecida, no meio cristão, mas esta palavra eu quero direcionar aquele que ainda não conhece, aquele que ainda não ouviu falar do amor de Deus. Nós sabemos que para aquele que já conhece, ele vai falar: nossa, mas esta é uma palavra que eu já ouvi, já ouço há muito tempo. Mas esta palavra nesta tarde está sendo direcionada a você, meu querido amigo, meu irmão, aleluia, que ainda não teve esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esta terra com um propósito, com um plano. Ele veio com o plano de entregar a sua vida para resgate de muitos, para trazer salvação e libertação a todos aqueles que estavam presos, aprisionados, aleluia, na vontade do adversário da nossa alma. Ele foi enviado pelo Pai a esta terra. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nessa minha primeira oportunidade aqui na rádio, eu quero trazer essa simples palavra. É uma simples palavra, mas de grande poder. Se você abrir o seu coração, aleluia, dê a oportunidade para que Deus venha falar com você, o Senhor vai fazer grande obra em sua vida, o Senhor vai te transformar, assim como na época de Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra,
ele dirigiu esta palavra, aleluia, a um homem que já tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele conhecia, era um doutor da lei, era uma pessoa que tinha conhecimento profundo nas Escrituras, mas que muitas coisas ainda estavam ocultas para ele, não tinha sido revelada para ele. Então Jesus começa ministrando a palavra, trazendo ao coração daquele homem que não basta simplesmente nós conhecermos a letra, nós temos que conhecer também o dono da letra, aquele que formou todas as coisas, aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então Jesus, ele teve uma conversa com Nicodemos. Eu li João 3,16, mas eu gostaria de começar a leitura no versículo de número 1, né? E você que tiver a oportunidade, que você possa neste momento estar parando, né? Se você não tem uma Bíblia ao seu alcance, que você pelo menos ouvisse a palavra do Senhor. Então diz no livro de João, capítulo 3, versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então começa Jesus aqui tendo um diálogo com Nicodemos, né, e trazendo para Nicodemos já esta palavra aqui no versículo número 3, né, porque Nicodemos perguntou para ele, né, que se a pessoa não for de Deus, ela não teria como, né, trazer esta palavra. Jesus fala assim para ele: olha, aquele que não nascer de Deus, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Para que a pessoa veja o reino de Deus, ela tem que nascer novamente. Então, de maneira natural, jamais o ser humano vai compreender as coisas de Deus, porque a própria Bíblia vai falar que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, jamais ele vai ter a compreensão da palavra de Deus. Então, ele começa aqui a trazer um ensinamento para Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus aqui vai começar trazendo um ensinamento para ele novamente. Nicodemos, eu não estou falando aqui do nascimento natural, mas eu estou falando aqui do nascimento espiritual. Por isso, que para que a pessoa compreenda as coisas de Deus, ela tem que nascer espiritualmente, porque fisicamente, na carne, ninguém consegue compreender as coisas do Senhor. Então aqui continua, né, o diálogo de Jesus com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, e não sabe para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Então aqui, irmãos, nós vemos que muitas das vezes só o conhecimento, se não tiver a revelação da palavra, não adianta nada. Nicodemos era doutor da lei, como já foi lido no começo dessa escritura. Ele tinha conhecimento, ele era doutor da lei, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a palavra. Mas Jesus, ele faz essa pergunta para Jesus. Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Ele não compreendia. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creres, como crereis se vos falar das celestiais? Então aqui entra, né, aquilo que eu acabei de falar aqui no começo, que para a pessoa compreender as Escrituras, ele tem que primeiro nascer espiritualmente, porque carnalmente, na carne, ninguém vai ter compreensão da palavra de Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Está falando aqui no capítulo 3, versículo 13 de João. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aqui Jesus estava falando de maneira espiritual da sua crucificação. Jesus estava dizendo aqui, ensinando a Nicodemos, que o Filho do homem ia ser levantado na cruz, ele ia ser crucificado para a salvação de todo aquele que crê.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus, ele sabia que ele ia ser crucificado e ele veio com esse propósito, para que todo aquele que nele crê, no versículo 15, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui vai entrar agora no versículo de número 16, foi o que eu li no começo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de que maneira nós podemos alcançar a vida eterna? A palavra responde, a própria palavra de Deus responde para nós, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitas pessoas, elas estão correndo de um lado para o outro, alguns buscam na ciência, outros buscam no alimento, uma maneira, uma forma de viver melhor, de viver mais, de prolongar a vida, né? Porque ninguém quer morrer. Todas as pessoas têm a necessidade, né, a vontade de achar, descobrir uma fórmula para que ele viva uma vida bem longa e uma vida saudável. Mas a melhor vida que existe é a vida com Deus, é a vida com o Filho de Deus, é a vida eterna, a vida que nós todos um dia vamos receber. Na palavra de Deus nos diz que aquele que crê no Senhor já tem a vida eterna, nós já começamos a viver a eternidade aqui mesmo, já nesse corpo, porque nós cremos no Filho de Deus, e aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. A Bíblia diz no versículo de número 16, que eu já li no começo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse capítulo da palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16, aqui está falando de um presente que a humanidade recebeu. Um presente que a humanidade ela ganhou da parte de Deus. Deus entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Isso é um presente, uma dádiva de Deus, né? Por isso que nós falamos que isso aqui é a graça do Senhor, a graça de Deus. Ninguém paga, né? A salvação ela não é comprada com dinheiro, ela não é comprada com ouro, ela não é comprada com prata, mas a salvação, ela se recebe a salvação, ela é aceita, né? Então eu tenho que aceitar o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, quando ele se entregou ali para a salvação da minha vida, salvação da minha alma. Então, de que maneira eu recebo a salvação? É crendo no sacrifício que Deus fez através do seu Filho Jesus, entregando ele para morrer na cruz, aleluia, para trazer vida para cada um de nós e vida com abundância. Então, por isso que a palavra ela vai dizer para mim e para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando começa a falar que Deus amou o mundo de tal maneira e ele deu o seu Filho, isso aqui é um presente que Deus estendeu a toda a humanidade, né? Então, eu preciso de fazer o que para que eu receba a salvação? Aceitar este presente de Deus, este presente que Deus estendeu a todos nós. A vontade de Deus é que todos se salvem, que toda a humanidade venha ao conhecimento da verdade e receba a salvação. Mas não existe salvação fora de Jesus. A salvação ela está só no Filho dele, porque Deus entregou seu Filho para morrer em favor de toda a humanidade. Então, quando eu aceito Jesus como a expiação do meu pecado, quando eu me arrependo da minha vida de pecado que eu vivia, e eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, e ele morreu naquela cruz para me salvar da condenação eterna, eu me arrependo, e eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e eu aceito ele e começo a viver na presença dele, entregando a minha vida, entregando todo o meu ser, o Senhor ele entra com salvação, ele entra com libertação, ele entra com transformação, e a primeira coisa que ele faz na nossa vida é mudar o nosso pensamento. Como Nicodemos tinha o seu pensamento aqui nas coisas voltadas só para as coisas deste mundo. Ele não compreendia a vida espiritual. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, Jesus falou: olha, é necessário você nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito, né? Então o Nicodemos ele passou a compreender a partir daquele momento, quando ele teve aquele encontro com Jesus. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 17, continuando aqui a palavra: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus não para julgar,
não para condenar, mas ele enviou Jesus como Salvador da humanidade. Só que só vai ser salva a pessoa que reconhecer essa dádiva, esse presente de Deus, que nós chamamos isso de graça. A graça é um dom imerecido. Ninguém compra a graça se aceita, a graça se recebe. Eu costumo dizer, quando eu estou dando algum ensinamento, fazendo assim uma comparação de um presente que uma pessoa recebe. Vamos supor que você tivesse uma dívida muito alta em um banco. Vou fazer aqui uma colocação aqui para que você possa entender. Você tivesse uma dívida muito alta num banco e chegasse uma pessoa em você e perguntasse quanto que é a tua dívida. E você falasse, eu devo muito, eu não tenho condição de pagar. Essa pessoa fosse ali e pagasse a tua dívida. Você aceitaria ou não aceitaria aquele presente? Porque esse é um presente. Eu acredito que você aceitaria. Então a salvação é dessa mesma maneira. Deus, ele comprou a nossa salvação através do sangue do seu Filho amado Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Quando ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, ele nos deu esse presente. Nós não precisamos mais de sofrer e morrer eternamente, mas nós ganhamos a vida eterna. Só que nós temos que fazer o quê? Aceitar esse presente. Nós temos que aceitar isso. Então por isso que nós falamos, quando nós estamos pregando e terminamos a ministração, quem quer aceitar Jesus? E muitas das pessoas ficam ainda duvidosas, elas ficam sem saber o que fazer, não tem aquela compreensão, mas é um presente que a pessoa está recebendo, aquela oferta de, se ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela vai herdar a vida eterna. Então diz assim, no versículo 17, eu vou estar repetindo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a salvação, ela é mediante o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos este presente. Aí no versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado. Olha só, se nós cremos em Jesus e no sacrifício que Deus fez ali, nós não somos condenados, porque no versículo 17, a Bíblia diz que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, não, mas para salvar o mundo. Então no versículo 18 está dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vamos continuar lendo aqui. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Veja bem, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o que Deus está querendo nos dizer aqui nesta tarde? Quem crê nele não é condenado. Então, é bem dessa maneira, é bem simples assim. O Evangelho, ele é simples, não é difícil de se compreender, de se entender. Basta simplesmente você abrir o seu coração. Você não endurecer a sua cerviz, não fechar aí o seu coração, dizendo, não vou dar ouvido para o que esse pastor está falando, eu não vou abrir o meu coração, mas eu vou ignorar essa mensagem, ignorar essa palavra. Então você está rejeitando o quê? O presente que Deus enviou. E a Bíblia diz que quem não aceita, quem não recebe, não vai ser condenado, já está condenado. Por quê? Porque não creu no presente, na dádiva que Deus deu, que Deus enviou ao mundo. Então, nesta tarde, eu faço esse apelo para você que está aqui ouvindo a rádio Monte das Oliveiras, que você possa refletir nesta mensagem, nesta palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vontade de Deus para nós, para toda a humanidade, é de nos salvar. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e recebam a salvação. E aí você pode me perguntar, mas quem é a verdade? Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é a verdade. Para mim chegar até Deus, eu tenho que passar por Jesus. Não tem como eu chegar diretamente a Deus sem passar por Jesus. Jesus é a reconciliação de Deus, do homem com Deus. Jesus veio para reconciliar o homem que estava perdido, o homem que estava em trevas. Então, quando você tem essa compreensão e você
recebe em seu coração, você aceita, você passa, aleluia, a ter vida e vida com abundância. E aí o peso já da condenação já não está mais sobre você, porque Deus, ele tira esse peso da acusação, esse peso da condenação, da reprovação, e te concede a vida eterna. Então, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que essas obras não sejam reprovadas. Então nós temos que pensar, né, colocar nossa mente para pensar, para analisar. Poxa, será que aquilo que aquelas pessoas pregam, falam, tanto nas rádios é verdade? Né? Será que se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, será que realmente eu não vou ter vida? Será que eu vou morrer eternamente? Vou ficar num lugar de sofrimento? Então Deus nos concede esta oportunidade de estarmos pensando. Ele nos deu o livre-arbítrio, né, para estar escolhendo. Ele nos deu inteligência, raciocínio, para que a gente possa analisar todas as coisas e ver se realmente é verdade. Então eu quero fazer esse convite. Você que ainda não conhece, né, a palavra de Deus e tem sede, tem desejo de ouvir a palavra de Deus, eu faço o convite. Nós estamos ali situados na rua Bom Retiro, bairro do Botujuru, aqui na Vila São Paulo, em Mogi das Cruzes. Eu gostaria de fazer um convite para você nesta tarde, que você venha em um dos nossos cultos que acontecem, cultos de terça-feira, culto de oração, cultos de ensinamento da palavra, cultos de quinta-feira, às 17h30. E cultos de sábado, segundo e terceiro sábado de todo mês, nós temos culto que acontece às 19 horas. Né? E também temos os cultos de domingo, que é às 18h15. Então eu gostaria de fazer esse convite para que você viesse em qualquer um desses cultos para estar ouvindo a palavra de Deus. Chegando ali, nós vamos te receber com muito carinho e vamos estar ali orando por você, te atendendo, né? De repente você tem ali a necessidade de uma oração, precisa de algo em sua vida, você tem sede de aprender a palavra de Deus. Nós estamos ali para te orientar, para te ajudar a caminhar, né? A receber a vida, né, em você mesmo. Em nome de Jesus, eu deixo assim então esse convite. Já quero estar agradecendo aqui o meu amado evangelista Luiz Fernando, que nos concedeu essa oportunidade nesta tarde, de estarmos aqui trazendo essa simples palavra, né? Para que você possa estar juntamente conosco ali. Eu agradeço o evangelista Luiz Fernando e que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, que você tenha um final de semana abençoado e em outra oportunidade nós estaremos aqui de novo, trazendo uma palavra para estar abençoando a sua vida. Então, em nome de Jesus, fica aqui o convite. Eu não me lembro se eu me apresentei no começo, mas eu sou o pastor Nilton, da Igreja Bíblica Hebron, e estou ali, né, aguardando você, para que você esteja conosco ouvindo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.